Olá, estamos aqui para mais um podcast. Hoje nós estamos com Rafael Caran, que é advogado, trabalha na área trabalhista, direito trabalhista, também trabalha na área do direito de família, é isso? Saúde, direito de saúde. Desculpa, saúde. E também relacionamentos administrativos. Sim. Fala um pouquinho sobre esse trabalho que tu fazes, Rafael. Então, Annelise, mais uma vez aqui, agradeço a oportunidade para estar aqui no podcast. Eu sou advogado trabalhista, né, há bastante tempo já, 20 anos, se fazer os cálculos aí se perde um pouco. E eu trabalho no escritório Janelle Martins, né, sou sócio, e eu trabalho com o direito do trabalho no passivo trabalhista e também no consultivo trabalhista, né, para evitar o passivo. Né, e trabalho em hospitais, clínicas, em relação ao direito à saúde, à defesa dos hospitais, relacionamentos que precisam, né, porque os hospitais geralmente precisam de bastante relacionamento administrativo para conseguir verbas, emendas parlamentares. Então é por aí. Que trabalho interessante, vamos falar um pouquinho mais. Hoje a gente vai falar também sobre a NR, né, sobre essa expansão da NR que começa a vigorar, já está, na verdade, mas que realmente a nível de multas, enfim, é a partir de maio de 2026, né? Exato. Então a gente vai falar um pouquinho mais, Rafael. Mas antes a gente vai falar um pouquinho sobre os nossos apoiadores. Então vamos falar sobre a ICF, que é uma construtora em Guaíba, que está revolucionando o mercado da construção civil. Eles trabalham muito com a transformação dos sonhos em realidade. Eles estão com um trabalho pioneiro que é mulheres na construção civil. Inclusive, agora, há um mês e pouco, a primeira turma se formou dentro dessa linha de mulheres dentro da construção civil, construindo suas próprias casas. Tivemos aqui a pessoa que está à frente desse projeto, trouxemos também uma convidada falando sobre isso. Então, se alguém quiser mais informações sobre essa construtora, entre em contato através do 51 9971 63677 ou pelo Instagram, que é ICF Construtora _Guaíba. Temos também a Movie Cine, que é um novo shopping, um novo cinema no Shopping Lindóia, que fica na CIS Brasil 3522. Quem quiser saber sobre a programação, que está bem interessante a programação do Movie Cine, vai lá no site, que é www.moviecine.com.br ou também pelo Instagram, Movie Cine Cinemas. Vai lá e confere a programação. Temos também a cooperativa Paulo Freire, que está atuando desde 2014, faz a coleta e destino correto de eletroeletrônicos. Agora também a Paulo Freire está com um convênio com a iGreen Energy, que trabalha com desconto direto na tua conta de luz. Então, tu imagina tu fazer essa parceria com a Paulo Freire e ter um desconto na tua conta de luz, tu tá ainda colaborando com o planeta, uma energia limpa. Quer mais informações? 51 984 856773 ou pelo @cop.paulofreire, o Instagram. Então, Rafael, que bom te ter aqui de novo. Esse assunto que tu tá trazendo para nós, mais uma vez a gente vai falar sobre isso, outras vezes falamos com outros profissionais. Então, a gente vai falar sobre NR, né? NR01, que está meio que... Eu tenho acompanhado alguns empresários e eles estão meio apavorados, porque não tem muita instruções, né? Sobretudo, a questão dos riscos psicossociais, né? Então, essa expansão da NR1, ela veio muito porque algumas coisas foram acontecendo ao longo desses últimos anos, principalmente depois da pandemia, né, que foi algo que realmente mexeu com a humanidade, o mundo inteiro. As pessoas não souberam lidar direito e só foi
aumentando, né, a sobrecarga, o não lidar com as suas próprias emoções. Lembrando que esse ser humano que está lá dentro daquela empresa, daquele trabalho, sei lá, 6, 8 horas, às vezes até mais, ela começa a mostrar alguns sintomas que, na verdade, também acontecem na sua casa, ou seja o ambiente que ele esteja. Porém, dentro das empresas, o Ministério do Trabalho e Emprego percebeu que estava tendo muito afastamento. De 2023 para 2024, houve aquela pesquisa para saber e parece que aumentou tipo 64% a 68% a questão do afastamento da saúde mental, pela saúde mental, né? Uhum. Pois então, Annelise, dando continuidade, né, à situação aí da NR01, vamos direto às consequências, né? Já vamos falar aqui, a gente já falou bastante desses aumentos de casos de afastamento, mas as consequências dos afastamentos para os empresários e para quem tem o CNPJ ativo, né, com empregados. Atualmente, as multas estão entre R$ 2.500, R$ 2.700 a R$ 6.700, tá? É uma multa prévia que pode ser aplicada de imediato pelo Ministério do Trabalho e Emprego por meio do auditor fiscal do trabalho, numa fiscalização simples e às vezes nem presencial. Esse tipo de fiscalização é feita muitas vezes de modo remoto, né, pelos dados que são fornecidos pela própria empresa, né, e pelo INSS muitas vezes, e podem ser aplicados já em maio de 2026. Então é um sistema que pode gerar uma corrida contra o tempo, né? Em maio, se o Ministério do Trabalho resolver fazer uma série de notificações, né? A gente nunca sabe também, ano de eleição, se vai ter muita multa, se vai ter pouco, se isso vai ter uma popularidade, vai baixar a popularidade de um provável candidato. Então nós estamos hoje monitorando esse sistema para ver se vai ter esse problema. O que pode acontecer é ter essa geração de multas, né? Vai ter muito trabalho para recorrer, né? Para defender a empresa nesse sentido, vai ter trabalho para recorrer da decisão dos órgãos que vão fazer a análise da defesa, e também, posteriormente, se tiver muita incidência já posterior, já de agora, ou 2024, de agora, 2 anos, mais ou menos, muita incidência de afastamentos pela questão da saúde mental, pode ocorrer já a ação civil pública, né, que é ingressada pelo Ministério Público do Trabalho. E a ação civil pública, ela já pede multas mais altas, né, por empregado, por descumprimento de norma, e ela já pode partir de um princípio que a empresa não cumpriu durante esses 2 anos e agora está valendo já a norma. Então, você tem que ter muitos cuidados, assim, já de precaução, que eu entendo que já deve estar finalizando, né? As empresas que não estão nesse modo aí de programa já estão finalizando com o seu SESMIT, a sua parte de saúde e medicina do trabalho, né? E, inclusive, já atualizando todos os seus PGRs para o ano que vem, enfim, PGRs que tem validade de 1 ano, PCMSO, que é o plano de saúde, né, da medicina organizacional. Então, provavelmente, até o final do ano tem que estar tudo certo. Se não, o ano que vem pode ser uma correria através de multas e não mais de prevenção, né, para defesas e para recursos nesse âmbito administrativo e também judicial. É muito interessante isso que tu está trazendo. Eu tenho estudado mais sobre isso, ido mais a fundo, buscando mais informações, subsídio, conversando com empresários. Eu faço alguns trabalhos dentro das empresas, enfim, e eu tenho percebido que algumas empresas, sobretudo as menores, né, médio, pequeno e empresas que não estão tão por dentro, inclusive eu tenho falado com empresários que não estão sabendo, não buscaram esse entendimento. Talvez os profissionais que trabalham ali, tipo a contabilidade, alguma coisa assim, não tenha informado. Tenho conversado, inclusive, com contadores que não estão muito por dentro. E é incrível isso, porque a gente já está finalizando aí um ano, né?
E algumas pessoas não sabem. Então, o que acontece? É importante a gente trabalhar na prevenção e não depois, quando está no olho do furacão, como se diz, não tem mais tempo e aí tudo vai se reverter em multa. Daí não adianta mais a prevenção, vai ser direto o problema, né? Então, nesses casos, como tu falou ali, que conforme o que tiver já acontecendo nessas empresas, se tem casos recorrentes, a empresa já não entra mais na prevenção, é isso? Ela já está indo para um outro patamar, onde já está gerando multa, inclusive antes do prazo, que é maio de 2026. Sim, aí já está no passivo, já não está no preventivo, né? Já não está na prevenção e está mais no remédio já, né? Então é isso. E isso é uma coisa muito séria, né? Séria porque, assim, às vezes pela falta de informação, ou tu não fazia a coisa direito, achando que não vai dar nada, como eu já ouvi isso, inclusive. E daqui um pouco ela tá ali incidindo uma multa gigante, muitas vezes, Sim. né? Dando um exemplo, assim, de questões de acidente de trabalho e afastamentos normais, né? Comuns. Esses afastamentos, eles são obrigatórios, né? Com a comunicação, que é a CAT, né? A comunicação de acidente de trabalho, para que o empregado possa receber o benefício previdenciário, né? Muitas vezes acontece da empresa não fornecer a CAT justamente porque ela contabiliza como um acidente de trabalho e o INSS tem direito a entrar com ações regressivas do gasto que teve por culpa da empresa. Então, essas ações regressivas já existem, né? Já existem algumas. O INSS vem cobrando todo o gasto que teve com o empregado por culpa da empresa, né? Às vezes são valores bem, bem consideráveis, porque tem empregados que ficam afastados bastante tempo, recebendo auxílio previdenciário, e aí já tem a notificação do INSS, da Receita, que eles trabalham em conjunto, né? Que aí a Receita cobra o valor que gastou, né? Que é da União, que a União gastou com esse empregado por ter afastado tanto tempo, por alguma irresponsabilidade da empresa, né? No trato com o empregado. Eu tive vários casos já desse sistema. Para vocês terem uma ideia, tem casos, inclusive, que tem que ter uma apuração muito, muito minuciosa, né? De cada caso, justamente por isso, né? Teve casos aí de trabalhadores que estavam embriagados, né? Trabalhadores estavam com algum tipo de efeito de drogadição. Então, a empresa tem que cuidar muito, principalmente os trabalhadores que trabalham em áreas externas, né? Porque, por exemplo, tem empresas que são de coleta de lixos, os coletores eles trabalham fora, muitas vezes no meio do trânsito, né? Enfim, atravessam ruas, o risco é bem grande. Então, a gente faz um monitoramento justamente para isso. E aí a questão, muitas vezes, de usar drogas durante o caminho, né? Durante o caminho, a fiscalização fica muito afastada, né? Então, a gente tem orientado a empresa, às vezes, a fazer o teste, né? De drogadição, enfim, o teste que é feito para motoristas e não para outros empregados, justamente para se defender no momento que acontecer algum acidente. E isso é muito interessante o que tu está trazendo, Rafael, porque as empresas vão ter que implementar também outras formas de cuidado. Por exemplo, essa fiscalização, dentro desse exemplo que tu deste, uma fiscalização diária. Porque aquela pessoa que daqui um pouquinho hoje está bem, amanhã ela pode fazer alguma coisa. E através disso, ocasionar algo para sua própria vida que vai prejudicar a própria empresa. E para terceiros também. E para Motorista de terceiros, ônibus, de com caminhão, certeza. pode dar danos a terceiros e que não tem nada a ver com a empresa. E aí eu te trago uma outra situação. E os caminhoneiros, que a gente vê, né, que acontecem muitos acidentes porque às vezes estão horas e horas sem dormir. Então tem aquela lei que precisa estar 11 horas, né? Parece, do término para o começo do próximo dia. E nem sempre isso acontece. Talvez na grande maioria não aconteça. Esse é um problema também dos caminhoneiros independentes, né? Que não tem o controle, né, principal. Mas tem se buscado aí, eu vi que o Ministério do Trabalho tem buscado
a culpabilidade das empresas da carga, né? Porque às vezes o caminhão, a carga é diferente. A carga teria que chegar em tanto tempo, né? E isso seria humanamente impossível um caminhão de se deslocar em 11 horas, por exemplo, daqui a São Paulo, ou 12 horas, né? Então eles, em tese, não parariam, né? Se fosse fazer esse trajeto. Então, as empresas que têm motoristas contratados já têm esse controle, né? Por GPS, enfim, por várias modalidades, que o caminhão realmente ele para, ele não funciona. No momento que tu para pausa, o caminhão só vai. O caminhão ele só vai, tipo, dar o aval de ligar ele Só vai ligar depois de 1 hora. Interessante isso. Quando ele tiver feito 1 hora de repouso parado, né? Tem vários sistemas mais modernos que podem fazer essa fiscalização, né? Essa parte de controle de jornada e de descanso, né? E que o descanso tem muita relação com a saúde mental também, né? As pausas e os descansos são comprovadamente já, né, fixados na jornada justamente para esse descanso da cabeça também. Sim, e a gente está falando da NR01 diante de vários fatores, mas dentro da questão dos riscos psicossociais, que a gente fala bastante, que é a questão da ansiedade, da questão do burnout, que daí entra talvez essas horas em excesso de trabalho quando o trabalhador não se dá conta e quer chegar, né, por exemplo, nesse dos caminhoneiros, quer chegar no seu destino o mais rápido possível. Então, pode gerar essa sobrecarga, essa questão do burnout, pode a questão da própria depressão, que, né, foram as questões levantadas que gerou essa expansão da NR1, né, dos riscos psicossociais. Então, sim, dentro disso, precisa realmente ter programas dentro da empresa, contínuo, e não é só uma vez no ano, né? Precisa agora, a partir de agora, e maio de 2026, contínuo, existe fiscalização, precisa ter alguma coisa que seja oferecido para o funcionário, então aquele funcionário que daqui um pouco... e aí entra a questão da fiscalização, olhar para esse funcionário, para esse colaborador, como é que ele está, ou como é que ele está se desenvolvendo ou não está se desenvolvendo, o que está acontecendo com esse ser humano, que não é só o trabalhador daquela empresa, ele é um ser humano, e esse ser humano está mostrando alguns sintomas, ele está com uma ansiedade em excesso, ele está com dificuldades, da onde vem isso? Então, o próprio os assédios que às vezes acontecem, né? Aquelas coisas meio subliminar que daqui um pouco para aquilo ali é normal, mas o outro que está recebendo aquela palavra, aquela carga não tá bom, tá gerando um certo estresse, que é uma das coisas também mencionada nos riscos psicossociais, né? Sim. Eu tenho, só para ter uma ideia do jurídico, né? A parte jurídica, para quem não sabe, o jurídico não trabalha só com processos, né? Ele trabalha com prevenção também. Nesse caso, a gente trabalha com assessoria, né? A gente faz assessoria de documentação, né? Para a prevenção, que é o consultivo, né? Consultivo e a parte do judicial, que é a parte que faz mais o contencioso, né? Contencioso que a gente chama de conter as ações, né? Então, essa parte do consultivo está aumentando bastante justamente para não ter o contencioso, porque antes se via assim, eu tenho um processo, né? Bom, tu tem um processo porque tu não... Antes, o que tu fez para esse processo, evitar esse processo? Eu não fiz um contrato, o meu contrato foi básico, eu peguei na internet, né? O contador me passou um contrato básico. Disse, cadê a jornada da pessoa? Não tem, tá aqui 8h18, mas ela fazia que horas? Ela trabalhava até as 4. Então, o contrato, às vezes, não refletia a realidade. Aí, o contrato fica totalmente fora da realidade e na Justiça do Trabalho não se utiliza muito a parte documental se a realidade era diferente, né? Que é o princípio da primazia da realidade. Então, atualmente, a gente tem trabalhado bastante no preventivo, nas partes administrativas, né?
nas questões de notificações, porque hoje o Ministério do Trabalho tem feito notificações e o Ministério Público do Trabalho também. Eles atuam por meio de denúncias, mas hoje eles já têm um sistema mais evoluído, que não só denúncias, mas o sistema deles avisa, né, uma parte que não está fechando. Para te ter uma ideia, a gente teve um problema numa empresa que o médico do trabalho cadastrado para a empresa, porque precisa ter um médico do trabalho responsável, ele estava com sobrejornada de outras empresas. Então ele estava trabalhando para várias empresas, porque o médico do trabalho tem que ter uma jornada de 4 horas. E ele estava trabalhando para 10 empresas, 20 empresas, e aí não fechava as jornadas. Tipo, passava a jornada. Como se ele tivesse 4 horas dentro de 3, 4 empresas. É isso. As jornadas não fechavam e o Ministério do Trabalho nos notificou, dizendo que esse médico, ou ele arrumava a jornada dele, ou teria que contratar outro médico, porque as jornadas dele estavam sobrepostas. E daí isso implica na empresa e no profissional. Isso, como se a gente não tivesse médico do trabalho. Nas empresas que são obrigadas a ter. Tanto médico do trabalho, enfermeiro do trabalho, né, engenheiro do trabalho, todos esses sistemas que tem dependendo do risco da empresa. Então, diante disso que tu está me falando, me ocorre um pensamento. A empresa que contrata, por exemplo, nesse caso, um médico do trabalho, ela também tem que saber em quantas empresas tu está trabalhando. Porque daqui um pouco, aquele excesso de trabalho vai implicar em alguma sanção, uma multa, alguma coisa para aquela empresa que contratou aquele profissional que está com muitas empresas, digamos assim. Isso, aí a gente teve que explicar, né? Tu é chamado a explicar, tu faz uma defesa, enfim, estruturada. Então a gente trabalha também na parte de prevenção, para que isso não vire um processo, né, judicial, que tem aplicação de multas, vem sentença, enfim, né? O Ministério Público do Trabalho, ele faz bastante termos de ajustamento de conduta, já vem com um acordo pronto, né? As empresas às vezes ficam encurraladas para fazer. Então, tem uma série de situações aí que tem que ver, negociações com o sindicato, né? São todas questões prévias a um processo. E esse é um trabalho que vocês fazem. Sim, dentro da tua empresa, do teu escritório, faz então essa intermediação entre a empresa e o Ministério do Trabalho, o Ministério Público. Ministério do Trabalho, sindicatos, né, trabalhadores, enfim, toda essa relação, né, que eu falo administrativa, assim, é fundamental, né, dentro de uma empresa para que não vire um passivo trabalhista, né, para que não vire um processo. Então, possivelmente, agora, daqui para frente, vai aumentar muito o teu trabalho em relação a isso, porque vai ter que ter... As empresas não sabem quais são os caminhos e a prevenção, ela é a melhor forma, né? Então, vai ter... então, fala para nós aí o nome da tua empresa... O telefone, já deixa aí para o pessoal. O meu escritório é o Janelle Martins Advogados, né? Eu sou o Rafael Mastro Giacomo Caran, advogado. Pode entrar no Instagram do escritório, né? Janelle Martins Advogados, se procurar no Google também já acha o site, enfim. E aí pode entrar em contato também pelo meu WhatsApp, se tiver alguma dúvida, né? 51998092671, né? Pode entrar em contato que eu esclareço as situações. Também as questões mais de ter como exemplo assim o hospital, né? O hospital tem uma série de situações complexas, né? Porque ele funciona 24 horas, né? Então tem que ter gente para trabalhar 24 horas. Tem as escalas de trabalho, né? Não pode ter excesso de escalas. Quem trabalha 12 por 36 não pode trabalhar mais que 12, que acontece muito porque um tem que render o outro. Só um parênteses aí, Rafael. Esse profissional, por exemplo, que trabalha 12 por 36, então ele trabalha 12 e folga 36. Isso. Normalmente, eu já vi casos desse enfermeiro, por exemplo, ele trabalha num outro hospital. Como que funciona isso? Porque ele... Bastante. Essa é uma questão que aí vai além da vontade da empresa, né, e do cuidado da saúde, né, física e mental. Acontece muito, né? Acontece muito dessa folga do 36 ser em outro local. Muitas vezes trabalham informalmente, né? Acaba não sabendo cuidar. Técnicos de enfermagem fazem o home care, né? Eles trabalham cuidando de pessoas, idosos, crianças, enfim. Em casas que muitas vezes não tem o registro, né? Justamente também para não aparecer 2 registros, né, intercalados.
Tem umas questões também de médicos que trabalham 24 horas de plantão e sai do plantão, vai para outro plantão, e enfim. E daí isso, como é que fica? Tomara que né, não pegue, nenhum de nós aqui peguemos um médico que está virado de plantão para fazer uma cirurgia, alguma coisa assim, né? Porque óbvio que E isso a acontece. qualidade, né, reduz. Mas, enfim, isso é uma questão que provavelmente possa ser regulamentada, né, se houver o registro formal, né? Se for na informalidade, provavelmente às vezes não aparece. O que acontece muitas vezes? Que são empresas médicas, né, que têm contrato com os médicos. Então, não importa qual médico vá, desde que tenha um médico lá responsável. Tem acontecido muito em hospitais, empresas médicas fazem o contrato com o hospital e o hospital diz: eu preciso de 2 plantonistas, não importa quem, de 24 horas, são 2 de 12, né, para fechar uma escala. E aí a empresa fornece quem tiver disponível, né? Aí não tem esse controle de quem são os médicos que possam estar lá. Mas a fiscalização da própria empresa vai ter que ser enorme, porque ela também vai ter que controlar ali dentro da sua planilha quais são os médicos que estão Exato. disponíveis, mas estão descansados, Sim. né? Qual foi a último... É que como acaba, no caso dos médicos, né, sendo remunerados aí, bem remunerados, muitos médicos fazem isso mesmo, fazem esses plantões, né? Alguns plantões mais tranquilos, que eles conseguem dormir no plantão, e outros não, né? Tem plantões aí que são... Tá, mas olha só, o que que a gente está falando? Me corrige se eu estiver errado. Se tu tá alocado para te trabalhar ali dentro daquele plantão, 12 horas, daí não tem muito movimento, tu pode dormir umas 2, 3 horas. Mas isso, tu tá alocado para trabalhar 12. Se tu dormir ou não, é 12. Isso. E aí tu vai para um outro local, não, mas eu tô descansado, consegui dormir no meu plantão 4 horas, eu tô bem. Tá, mas não é sobre isso que a gente tá falando, a gente tá falando sobre uma lei. É isso? Sobre a lei que diz assim, tu tem que dar um período de X tempo para trabalhar de novo. Esse controle, na verdade, ele deveria ter, mas não tem. É aí que tá. A maioria dos hospitais que eu vejo, eles não fazem esse controle. Não fazem o controle se o médico dormiu, se não dormiu, todos. Todos. Esses residencial Vou geriátrico. te dizer que os grandes, sim, né? Se pegar uns hospitais grandes, acredito que façam esse controle justamente pela qualidade, né, do serviço. Mas os menores, assim, de médio porte, baixa e média complexidade, não tem esse controle. Eles se preocupam mais com ter alguém na escala, porque a escala não pode falhar, ter alguém responsável pela escala, do que pela qualidade da prestação de serviço ou do profissional. Bom, aí vai se abrir alguns precedentes, então, né? Com Então, a partir do momento que realmente começar a revigorar em termos de multa, muitas coisas poderão vir à tona. Sim. Porque daí, aí talvez tenha que ter um outro olhar, o Ministério do Trabalho vai ter que ter um outro olhar, o INSS tem que ter um outro olhar, as empresas vão ter que ter, porque é aquilo, o profissional que ele trabalha em 2, 3 tipos de trabalhos é porque ele precisa. E aí, a partir do momento que ele não consegue mais fazer isso, porque existe uma lei, o que vai ser, né? Ele vai ter que aumentar o ticket dele. Sim. Eu penso que alguma coisa desse gênero vai acontecer. Então, acaba que a empresa, ela, olhando pelo prisma do empresário, ele vai ter que mexer no bolso, né? Além das multas, além de ter realmente um programa de prevenção dentro da sua empresa, com profissionais que trabalham essa parte, ele também vai ter que ter toda uma fiscalização e verificar, bom, esse profissional, ele não está servindo para nós por causa que ele está com excesso de trabalho. Mas e esse profissional que precisa desse trabalho? Exato. É um efeito dominó aí, né? Aí tu passa numa parte social. Eu tenho lidado bastante com o Ministério Público do Trabalho e a gente discute bastante com os procuradores de trabalho essa parte social mesmo, né? Claro que se tu pensar hoje em dia, pode ser tudo mecanizado, pode ser tudo, né, informatizado,
Mas o que a gente vai fazer com as pessoas, né? As pessoas que não têm a qualificação. A gente tem que tentar fazer a qualificação das pessoas para que num futuro próximo elas tenham outro ofício, que esse ofício pode ser extinto, né? Principalmente aqui nós estamos falando da coleta de lixo, ela pode ser mecanizada, mas essas pessoas vão fazer o quê, né? Se não... Aí entra um outro problema, né? É isso, justamente isso. É uma atividade árdua, assim, tem que correr, tem que pegar, enfim, tem que lidar com o lixo. Mas é o ofício deles, né? Muitos sustentam a família com aquele ofício. Então, toda essa relação, né, de social com o Ministério Público, eu faço bastante, tá? Justamente encontrar caminhos. Não adianta vir com multa, enfim, se não tem solução pro caso, né? A gente teve um caso muito emblemático, assim, que o Ministério Público, antes de a empresa começar a trabalhar, eles disseram que os coletores não poderiam correr atrás do caminhão e nem ficar atrás do caminhão. Então tem aquele estribo atrás do caminhão para os coletores ficarem em cima. E a empresa resolveu tirar porque os coletores não poderiam ficar ali. Não poderiam. E aí aconteceu o primeiro dia, os coletores tiveram que correr todo aquele tempo, né? E aí estava exausto, aí veio a imprensa, veio todo mundo. Aí o Ministério Público entrou com uma ação, né? Uma ação civil pública, né? Pedindo multas milionárias. Justamente porque a empresa tinha tirado, enfim, mas próprio Ministério do Trabalho e o Ministério Público anuíram com essa questão de que eles não poderiam ficar atrás do caminhão. Não ficar atrás do caminhão. Mas estão contradizendo. Exato. Aí ficou essa questão para ser discutida no processo. Aí nós fizemos a defesa, fizemos todos os argumentos, enfim, juntamos provas, né, de tudo que tinha sido feito e realmente a empresa foi vencedora nessa ação justamente por isso, pela alegação de não solução. Tu me traz o problema, eu tento resolver da forma que tu me pôs, e a solução não tinha. Era pior para o trabalhador e não melhor. E aí eles falaram, não, então tem que ter um carro de apoio para o coletor. Aí tu pensa um coletor de coleta de lixo que faz uma rua inteira. Ele vai ter que sair do caminhão, entrar no carro de apoio, voltar, pegar o lixo, voltar de novo, jogar para dentro do caminhão. Então, a solução não existiu, entendeu? Exato. A solução ficou aqui, a solução que teve, foi problema. Botar de novo, né, o estribo, né? Aí fazer os cuidados necessários, né, com a legislação, conforme a legislação, e fazer um acordo judicial, mas nesse caso aí a empresa estava com total razão, né? Então foi confirmado até pelo segundo grau essa improcedência da ação do Ministério Público do Trabalho. E a gente argumentou isso, exatamente, né, as questões reais, né, reais do problema. E não legislações, às vezes a gente se apega nas legislações, e a legislação foi feita meio que às pressas, e daqui a pouco ela não tem um fim, né, o propósito dela. Tem que ir lá no começo das razões de ter criado essa legislação para ver qual é o propósito. E daí a gente vê uma coisa que é impressionante, porque são criadas as leis, os decretos, enfim, mas quem está criando não tem conhecimento de causa. Porque nesse caso que tu está trazendo, é um caso exemplo. Exato. Então, o Ministério, né, do Trabalho criou uma situação, a empresa foi lá e tentou, se adequou àquilo, mas a empresa, por ter experiência, já viu que, bom, como é que a pessoa vai correr, sei lá quantos, acho que é 6 horas de trabalho deles? Alguns 6 horas correndo, não tem como. Então, o que acontece? Então tá, vamos ver o que vai dar. Primeiro dia, como tu disse, já deu problema. Aí o Ministério do Trabalho foi acionado, mas ele criou aquela lei. Sim. E aí ele quer trazer uma multa para a empresa de uma coisa que ele... Mas e a realidade é totalmente diferente. Meu Deus do céu, não tem como. E eu acho, Rafael, diante disso que a gente está vivendo agora com a NR1, eu como terapeuta trabalho já com empresas, enfim, e a gente vai ter que ter realmente um plano de ação para essas empresas, vai ter que ser olhado muitas coisas. Né? No meu caso, eu vou lá e vou fazer aquele trabalho dos riscos psicossociais para o bem-estar, né, daquele funcionário, trabalhar dentro da ansiedade, ensinar algumas coisas que podem ser feitas, mas esse olhar da empresa ele tem que ser contínuo. Porque o funcionário, o colaborador é o seu maior patrimônio. Se tu não olhar para aquele colaborador realmente com aquele olhar de lupa, daqui um pouquinho aquilo ali
está se tornando um grande problema, porque aquele funcionário, ele como ser humano, ele tem as suas questões, só que não tem como separar, por exemplo, o problema, a situação tem a ver também com a família, tem a ver com a sua vida particular, mas ele está dentro do trabalho, ele fica ali no mínimo 8 horas, 6, 8 horas dentro daquele trabalho, vai reverberar ali. E ali vai se mostrar algumas coisas que precisam ser sanadas. E aí a empresa precisa estar junto com essa pessoa tentando sanar. Bom, tem casos sim, não tem jeito, precisa de tratamento medicamentoso, vai procurar um psiquiatra, vai procurar um auxílio maior, às vezes vai ter sim que ser afastado da empresa, mas muitas vezes a prevenção, o olhar para esse ser humano, porque esse ser humano ele tem o seu lado emocional, ele tem o seu lado mental, ele tem a parte física, que daí é uma outra linha dentro da NR, né? Acho que é a ergonometria NR17, acho que é isso, né? As últimas, então, o empresário, enfim, não sei se é uma cultura brasileira, ele não tem essa ideia de prevenção, né? Ele tem sempre a prevenção, ele acha o advogado para fazer parte judicial, né? Para fazer contratos já é uma situação um pouco mais difícil. Imagina para fazer um preventivo. Então, a cultura também pode ser mudada com base na parte financeira de multa, né? Eu vejo que realmente a cultura precisa ser mudada de uma forma geral. Eu, na posição de terapeuta, é a mesma coisa. As pessoas chegam no consultório, me ligam para fazer um atendimento, porque elas já estão assim, Isso, geralmente. Eu, por exemplo, esse final de semana, eu tive que fazer um atendimento emergencial de uma pessoa que estava, né, com um parente no CAPS. A pessoa já ali pegou ela quase se suicidando. Então, o que acontece? É um problema isso. A cultura precisa ser mudada, precisa ter um trabalho de prevenção. Agora a gente está entrando, daqui mais uns dias, no Setembro Amarelo. Então, a gente tem lá um dia 10/9, que é o Dia Mundial, né, da Prevenção ao Suicídio, enfim. Mas temos um mês, né, que foi eleito no Brasil, Setembro Amarelo, porém a gente tem que ter esse cuidado nos outros 11 meses do ano, porque a pessoa está ali não só, o olhar não é só naquele mês, não é só naquele momento que a gente está falando muito e campanhas, é o ano inteiro, porque cada vez mais a gente tem o quê? Sobrecarga, cada vez mais tu tem coisas para fazer, muitas vezes as empresas precisam enxugar, né, o seu quadro funcional, e aí aquela demanda que tinha, onde, por exemplo, 20 faziam, agora tem que ser feito por 10. Significa o quê? Que tu tá com muito mais trabalho, tu tá com muito mais responsabilidade, fora as coisas que acontecem na tua vida particular. Então, realmente, a cultura precisa ser mudada. Essa questão da parte dessa transferência do trabalho manual, né, o trabalho braçal, para o trabalho intelectual, ela vem crescendo e acelerando muito rápido, né? Então a gente vê hoje muitas máquinas, né, sendo feitas, inteligências artificiais, que fazem o trabalho em menos tempo, né? Então é uma questão que realmente tem que ser uma análise conjunta, né? Tanto da parte do governo como da parte dos atores, né? Que nem fala, atores dessa situação de trabalho. E a prevenção, né? A prevenção, eu acho que é difícil, né? Adotar essa cultura da prevenção, né? Porque muitas pessoas só veem o problema depois que aconteceu. Então, é bem difícil hoje trocar a mentalidade, mas obrigatoriamente pela parte financeira e a parte de multas vai acelerar um pouco essa mentalidade, né? Para que se possa fazer a prevenção, né? Hoje eu já vejo pedidos, né, do Ministério do Trabalho, pedidos de documentos, né, aleatórios, enfim, de afastamentos, talvez por uma preparação para em maio já aplicar multas, né, que vierem a infringir a legislação. Nossa, isso é preocupante. Sobretudo, a gente está vivendo um momento delicado aqui no nosso país, né?
com tantas coisas acontecendo, a tarifação, e então vem mais ainda compromisso e deveres para o empregador. Sim. A questão arrecadatória também, né? Se o governo achar que precisa arrecadar mais, vai ser uma das fontes de arrecadação. Sem comentários, digamos assim, porque é mais ou menos por aí o negócio. E então, Rafael, eu vejo que realmente dentro da nossa área, tu como advogada, eu como terapeuta, vai ter bastante demanda de trabalho, mas a gente também tem que saber aonde é que a gente está pisando, né? Porque ainda tem muita falta de informação. Sim. Ainda tem muita falta de informação, tem muita coisa que a gente está levantando e que não tem respostas ainda. Provavelmente as respostas vão vir só a partir do momento que começarem a acontecer muitas coisas. Tipo, a gente vai se embasar onde? Como? Como é que vai ser isso? A gente tem até analisando assim mais profundamente, a gente tem bastante choque de gerações, né? Também nesse sentido de saúde mental. Hoje tu fazer um vídeo na internet, no TikTok, alguma coisa, pode gerar... Uma prova. Pode gerar prova, pode gerar tudo, né? Pode fazer tudo, tá tudo muito dinâmico, né? Então, daqui a pouco, veja as monetizações, desmonetizações de canais, às vezes a pessoa tá ganhando um monte de dinheiro e daqui a pouco não tá ganhando mais. Um cancelamento de uma empresa por um ato que saiu na mídia, é uma coisa absurda. E que não é verdade, às vezes, tem Muitas coisas que não são verdades. Se apareceu uma trabalhadora chorando, dizendo que a empresa fez e tal coisa, e em uma semana a empresa pode ser desmonetizada, perder patrocinador, enfim. Então, é muito, muito rápido o que acontece. Hoje a gente tem bastante também a gestão de riscos, né? A gente vê a imprensa, quando sai alguma coisa na imprensa de uma empresa que a gente faz assessoria, já responde, já faz nota, né? Porque a imprensa procura já a notícia para hoje, né? Enfim, nesse caso aí aconteceu. Nesse caso a imprensa foi lá, viu que os trabalhadores estavam cansados, pediu uma nota da empresa, a gente fez a nota, enfim, respondendo essa situação. Então já tem que estar tudo meio que preparado. Porque hoje a notícia é muito rápida, né? Ela propaga, replica, e quando veja, é mais rápido que um vírus, né? Que nem dizer, o viral, né? Que eles chamam os memes virais, que aí acontece o que um já passou pro outro, quando vê já tá no mundo inteiro. E a gente, em tempos de rede social, onde, como tu disse, em tempo real, tudo acontecendo, e filmou, fez uma filmagem tendenciosa muitas vezes, e tu já põe para rodar, ou seja, Sim. dali 10 minutos já tem horrores de visualização e comentários, e às vezes não é bem aquilo. Para desfazer é muito difícil. Exatamente. Eu tenho visto aí nesses últimos dias os restaurantes que estão sendo autuados e que alguns eu acredito que realmente possa ter alguma coisa, mas outras situações não é bem assim, mas aquilo que é levado para mídia, as fotos que são feitas, são fotos tendenciosas, tipo, é que nem tu tá na tua casa, tá tudo arrumado, daqui um pouquinho chegou a criança da escola e já deixou a mochila tirada, a roupa, aí tu tira foto só daquilo e dizendo assim, essa casa é muito bagunçada. E não é isso. E aí o que aconteceu? Aquela empresa já ficou ali, começa um efeito dominó, taxada, e aí a pessoa, não, eu não vou mais lá, porque não sei o quê. Tem que trocar de nome, às vezes tem Nossa, isso é muito perigoso, é perigoso, sim. E hoje as redes sociais, as mídias fazem o trabalho bom, mas também às vezes viralizam muito rápido, né? Porque o que normalmente esses profissionais que trabalham com isso, né, que denunciam e tudo mais, eles estão atrás de histórias para que viralizem, para que eles possam monetizar, porque eles possam ter as curtidas, comentários para engajar cada vez mais. Ele não tá preocupado o que ele vai trazer de negativo para aquela... Será que é verdade mesmo isso aqui? E aí já foi, né? Diferente da imprensa, a imprensa que é tradicional, né? Que busca os dois lados, que busca, né, a resposta do acusado, enfim. Mas hoje em dia, realmente, esses virais acabam
tomando uma proporção muito grande, né? E como as pessoas, elas são muito emocionais, elas reagem pela emoção. Então, se elas veem alguém chorando e a partezinha do choro, ela se conecta contigo, tu já vai dar uma opinião de acordo com aquilo, mas tu não sabe o todo, por que aquele momento. E quando tu começa a saber do todo, tu vê que aquele choro, ele não é condizente. Isso é científico até, né? As pessoas buscam o que está mais próximo de cada uma, né? Por isso que existem esses grupos, assim, esses algoritmos, né? Justamente para isso, para te atingir da forma que tu mais engaja, né? Que tu mais vai ficar tempo. E é comprovado que as decisões são muito em cima, quando tu não para estudar, para ver realmente, é em cima da emoção. Isso. Então, dentro daquela emoção, se tu não parou para pensar, dentro do que tu tá vendo, aciona uma emoção aqui dentro de ti, tu vai tomar uma decisão que às vezes tu vai se arrepender. Sim. E normalmente isso acontece muito dentro do âmbito familiar. Aquilo ali mexeu contigo, veio uma raiva, veio uma mágoa, veio um sentimento de menos-valia, uma rejeição, tu vai tomar uma decisão que às vezes tu vai te arrepender. Se tu pensar, as redes sociais são feitas para isso, né? A curtida é muito fácil, né? É só tu clicar ali no coraçãozinho ou dar 2 cliques na tela. Agora, tu vê todas as tuas curtidas que tu teve nos últimos meses, tu tem que entrar lá na configuração e tal, pra tu ver se era realmente isso que tu... Às vezes os posts até já foram apagados, né? Então, justamente porque não eram verdadeiros, enfim. Então, a ideia é essa. A ideia é ser fácil tu reagir instantaneamente e ser difícil. E hoje é engraçado porque tu vai lá e curte. Tu curte se tá ruim ou se tá bom. Tu olhou uma situação que tu não gostou, tu curte. Mas dentro do teu pensamento, eu tô curtindo porque eu não gosto disso daqui. Ou tu vai lá e tu olha alguma coisa que tu gosta, tu vai curtir também. Então, no final de tudo, essas redes sociais, elas estão atrás da curtida. Se tu olhou aquilo ali, se tu concordou ou não, é a curtida que é o que vai engajar, o que vai... As pessoas não leem nem o texto da postagem, muitas vezes. Acontece muito. Não, às vezes é só aquela manchete ou aqueles... Isso. As pessoas não têm mais paciência para vídeos de 5 minutos. Não tem mesmo. Isso faz parte do estudo da ciência humana, assim, né? Do pensamento humano, né? O excesso de informação. É a dopamina, né? O excesso de dopamina. Quanto mais dopamina, aquilo é viciante. É como se fosse um açúcar, é como se fosse, né, uma droga. E é rápido. Porque às vezes, antigamente, por exemplo, eu vou desestressar, então agora eu vou fazer uma meditação que vai durar ali 1 hora. Agora não. Eu quero uma coisa rápida, como tu disse. É como se eu estivesse chupando uma bala que vai demorar ali 3 minutinhos e deu. Então, o nosso cérebro, ele está acostumando com coisas muito rápidas. E por isso a tendência, às vezes, do ser humano ficar entediado com uma coisa que demora demais. Isso. É um trabalho que dure mais de 1 hora. Os relacionamentos, estamos indo para uma outra coisa, mas os relacionamentos, se eu tiver que conquistar, que cortejar, que até chegar no momento de eu querer namorar, porque hoje não tem mais namoro. Hoje é o ficar líquidos, né? Tem até relacionamento. E quando chega no namoro, tem agora até os contratos de namoro. Contratos de namoro, porque, tipo, o que é meu, o que é teu. E aí a gente entra numa situação... Essa situação, antes se casava o regime universal, né? Porque as pessoas vinham, constituíam, iam mantendo, né? Aí depois ficou parcial, a partir do casamento. E agora já nem... Não, e agora tem contrato. Se tu quiser namorar, nós vamos fazer um contrato, porque... Sei lá, é tanto golpe que eu acho que as pessoas resolveram se precaver, né? Estamos numa nova era, né? E a gente tem que se prevenir. Eu acredito que cada vez mais é importante essa prevenção. Acho que dentro do teu trabalho poderia, eu não sei se tu já está fazendo isso, mas sabe, promover palestras dentro dessas empresas para prevenção, conscientização. Vou te dizer que tem períodos assim, né? Eu reúno às vezes o pessoal da segurança do trabalho, faço essa abordagem, né? Tem que falar de casos práticos, porque também não vai adiantar, se a empresa nunca teve atuação, o que nós estamos fazendo aqui, né? Então, casos práticos que já aconteceram, né, para prevenir, para não acontecer de novo. E aí, esse pessoal que é
da segurança do trabalho, eles fazem palestras também, vai replicando, né? Eles replicam o que eu falo para eles, eles falam da parte técnica deles e assim vai replicando para os trabalhadores, né? Então acaba que tem que ser periodicamente. Eu já vi que passa um tempo, todo mundo esquece e já não começa a fazer mais. Cai no esquecimento, exato. Começa a ficar, por exemplo, planilhas simples, planilhas de controle de EPI, se entregou, se não entregou. Começa toda bonitinha, o nome da cidade, todos assinando, ganhou uma calça, ganhou uma bota, ganhou uma luva. Aí daqui a pouco já tem um risco, né? Passa um mês, já tem um risco ali, já não põe o nome completo, já bota um número de EPI que não tá ali conforme, já põe um 01 e é 02. Então já começa a relaxar, daí depois tem que puxar de novo. Tudo de novo. Então é uma questão periódica mesmo. Essa parte de prevenção, ela é periódica. Então ela é preventiva justamente para que não ocorra de novo. Porque várias vezes a gente vai no Ministério Público do Trabalho e eles falam assim, ó, mas vocês estavam tão direitinho, foram relaxando, e daqui a pouco começaram a cometer os mesmos erros. Eu disse, pois é, a gente sabe disso. Então, a cada 6 meses, a cada 3 meses, dependendo do caso. Então tem que ter, tu tá dentro, tu vai na empresa e notifica, não, tu vai de novo ver Controla, se estão fazendo. Mas tem que ter um profissional lá dentro, alguém da empresa também usando isso. Tem que ter alguém também. Porque senão não adianta, tu vai de 6 em 6 meses, tu não tem como estar aí toda semana lá. A cada 3 meses, por exemplo, já pede os documentos de novo, ver se está tudo certo, ver se está todo mundo. E isso é uma coisa que realmente vai ser fiscalizada a partir de agora, Sim, 26 de maio. A gente vai ter que fazer a fiscalização interna. Exato, para evitar a fiscalização externa. Por exemplo, eu sei que vai ter uma fiscalização agora porque nós estamos todos direitinhos. Aí vai ter a fiscalização para ver se está tudo direitinho. Aí eu disse, por favor, essa semana vocês têm que estar tudo direitinho, porque não adianta a gente estar tudo direitinho no papel. Mas e quando é que vai ser? Não, aí então, não. Já cria esse pavor, né? Já cria esse pavor da empresa vai acontecer. Então vai acontecendo, quanto mais tempo demorar para acontecer, melhor, porque aí vai se mantendo essa... Não, e daí é um trabalho que vai entrando aqui, ó, no mental das pessoas, para elas fazerem direitinho, certinho. Sim, daqui a pouco já tá fazendo, não sabe nem por quê. Mas tá sabe que é assim. Porque é por uma ameaça, né? Enfim. Exato. Então. Rafael, estamos terminando. Foi muito bom hoje. Eu penso que esse tipo de informação é extremamente necessário, cada vez mais. A gente tem aí alguns meses ainda para falar mais sobre isso. E isso é um hábito que precisa acontecer, das pessoas pegarem isso como uma verdade, como algo que tem que ser feito, independente de qualquer coisa. É o cuidado com o outro, é o cuidado com o ser humano, é o cuidado para que a minha empresa ela esteja dentro dos parâmetros legais, né, do Ministério do Trabalho e Emprego, enfim. Então, quero te agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui trazendo essas informações e que tu possa estar realmente muitas outras vezes aqui com a gente. Sim. Né? Então, muito obrigada. E a gente vai falar agora dos nossos apoiadores, vamos finalizando, a ICF, que é a construtora Guaíba, que trabalha muito na transformação da construção civil no Brasil, transforma sonhos em realidade, está com um projeto de inovação, trabalhando com mulheres. Imagina mulheres dentro da construção civil, então mulher é muito mais detalhista. Eu acredito que vai ser um trabalho que vai dar um boom aqui no Brasil. E quem quiser maiores informações, entra lá no Instagram, @ICF Construtora _Guaíba, ou pelo telefone 51 9971 63677 e pega informações de como é que funciona transformar sonhos em realidades. Temos também a Movicine, que fica no Lindóia Shopping, é um novo cinema que está lá na Avenida Cis Brasil, 3522, com uma programação incrível. Confere lá no site www.movicine.com.br ou pelo Instagram, @Movicine-Cinemas. Temos também a cooperativa Paulo Freire, que está atuando desde 2014, faz a coleta e o destino correto dos eletroeletrônicos. Então, também com uma parceria com a iGreen Energy, né, que trabalha muito com a energia solar, energia limpa. Quem fizer essa parceria com a cooperativa Paulo Freire também vai estar fazendo essa parceria com a iGreen, e tu tem descontos, né, na tua conta de luz. Então, tu imagina tu ter o desconto e ainda contribuir para um
um planeta mais saudável. Então, se quiser mais informações, entra lá no Instagram cop.paulofreire ou pelo telefone 51 984 856773. Então, pessoal, estamos terminando o nosso episódio de hoje com muitas informações, agradecendo a todos. E se puder se inscrever e compartilhar esse conteúdo, agradecemos muito. Até a próxima!